Esse livro foi uma das leituras que mais me surpreenderam nos últimos tempos. E eu vou te contar o porquê nesse vídeo. Opa, fala aí, beleza? Aqui é o Willis Oliveira, eu sou consultor financeiro e ajudo empreendedores e profissionais liberais com o seu planejamento financeiro pessoal e com o financeiro do seu negócio. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. Um livro que me surpreendeu bastante e de forma positiva, tá? Bom, primeiramente, vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões, sobre as minhas primeiras impressões sobre essa leitura que eu tive aqui e por que ela superou as minhas expectativas. Eu nunca tive uma expectativa de leitura muito elevada com relação a esse livro, tá? Porque quando eu vi a capa lá no site da Amazon, eu nunca tinha ouvido falar dele, nunca vi nenhum educador financeiro ou especialista em finanças ou artigo ou nada de recomendação sobre esse livro. Mas então eu vi que o livro era da década de 90 e estava entre os mais vendidos no site da Amazon. Poxa, um livro que é vendido desde a década de 90 e até hoje ainda bate no ranking dos mais vendidos, esporadicamente, ele conseguiu se provar, né? Então tende a ser uma boa leitura. Bom, então assim, quando eu peguei o livro para ler, né, que ele chegou, eu peguei para ler, eu não tinha essa expectativa muito alta e achava que seria ali algo como todos os outros que a gente já leu, né? E quando eu comecei a leitura eu me surpreendi porque o primeiro ponto que já chama atenção logo de cara, né, é que ele é baseado em pesquisa. Então ele foi uma pesquisa super abrangente, feito com diversos milionários americanos e com base nessa pesquisa os autores tentam ali traçar o perfil do verdadeiro milionário americano. E isso é muito interessante porque tudo que está aqui no livro é baseado em dados reais, né? Então é tudo feito de forma empírica, não de forma teórica, com base em achismos ou com base no que funciona para mim e também pode funcionar para você. Então esse primeiro ponto do livro, para mim já foi matador e foi o que já me conquistou logo no começo da leitura. Bom, e com base nessas pesquisas, eles já começam a mostrar pra gente o perfil de uma pessoa rica, né? Então eles começam ali mostrando pra gente a diferença entre o que é ser rico, né? E o que é parecer rico, ou seja, o que a maioria das pessoas acham que é rico e quem é rico de verdade, né? E você pode ver que existe grande discrepância ali, talvez aquilo que a gente já pensa em teoria, mas mostrado na prática com base nos dados que eles levantaram durante a pesquisa. Então, por exemplo, uma informação interessante que eles conseguem encontrar na pesquisa, que muitas das pessoas que moram em bairros nobres, têm carros de luxo, enfim, frequentam ali a high society, podemos dizer, né? Não eram tão ricos assim, enquanto os verdadeiros milionários não moravam em bairros nobres, às vezes até em bairros de classe média, e não tinham carros de luxo. Então tudo isso pode ser mostrado na pesquisa. Então os verdadeiros ricos são bem diferentes daqueles que parecem ser ricos, né? E aqui já entra outro ponto importante, que eu também costumo falar bastante, e uma vez ou outra eu até faço um post lá no Instagram comentando sobre isso, e costumo dar polêmica, né? Que é como que é medido quem é milionário, quem é rico e quem não é rico, né? Riqueza é medida em patrimônio líquido, e ele já começa ali setando o parâmetro da pesquisa, né? Então eles consideram milionários aqueles que têm patrimônio líquido de $1 milhão ou mais, né? Então, hoje em dia, principalmente com essa área da internet, a gente está muito acostumado a falar de faturamento, né? Ah, faturou 1 milhão, fature 1 milhão. No mundo do marketing digital, eles falam-se muito de 6 em 7, né? Ah, faturei 6 em 7. Enfim, mas isso não quer dizer que você é rico ou que você é milionário. Isso é um faturamento. Faturamento é diferente de lucro e que é diferente de patrimônio líquido. Então, riqueza é medida em patrimônio líquido. E ele já deixa bem claro isso logo no início do livro ali, mostrando como são feitos os parâmetros da pesquisa, né? E por último, antes de falar das 7 principais características que todo milionário americano tem e que ele pôde constatar na pesquisa que ele deixa claro aqui no livro, uma informação interessante que eu queria ressaltar com vocês é que ele quebra uma outra crença que muitas pessoas leigas no assunto têm, né? Que a maioria dos milionários, a maioria dos ricos são herdeiros, né? Você só consegue enriquecer através de herança. Ou que a maior parte dos milionários são herdeiros e poucos são aqueles que conseguem fazer fortuna por conta própria. Bom, no livro ele deixa bem claro isso. Na pesquisa ele mostra que apenas 20% dos milionários verdadeiros são herdeiros e 80% são self-made men, né? Então são pessoas que fizeram fortuna por conta própria, que não nasceram ricos e que construíram sua fortuna por conta do seu próprio trabalho e, enfim, né, por seu próprio mérito. E outro ponto interessante é que ele comenta ali desses que são herdeiros, né? Essa fortuna deixada em herança, ela é destruída praticamente ali em até 2 gerações, né? Ou seja, além de não conseguir construir riqueza por conta própria, eles ainda destroem a própria riqueza deixada como herança em até 2 gerações. Então, se você deixou uma fortuna para o seu filho, essa fortuna provavelmente vai chegar no máximo até o seu neto e depois então se acabará. Então isso vai um pouco contra aquela crença popular em que fortuna só pode ser herdada, né, e não pode ser construída. Bom, então sem querer dar muito spoiler, né, eu recomendo bastante a leitura desse livro, independente do que você vai ver nesse vídeo, se você vai assistir o vídeo até o final ou não. Eu recomendo que você leia o livro, porque tem muita informação interessante e ele traz todas essas informações
com base em estudos de caso. Então ele mostra casos de clientes dele, casos de milionários que foram pesquisados e conta ali um pouquinho da história deles e como que foi se formando essas informações, como eles foram capturando esses dados, né? E dali sai bastante história interessante, uma leitura super fácil e tranquila de ser feita. Então eu recomendo bastante que você leia o livro. Bom, mas se você ficou curioso e quer saber um pouquinho mais sobre o livro, eu vou deixar aqui para você as 7 características que são comuns entre os milionários americanos e que ele cita aqui no livro, tá? Ele faz bastante ressalva com relação a isso e deixa claro que não existe fórmula mágica, que não tem uma atividade econômica, ou seja, uma atividade profissional, algum tipo de empreendimento que você vai montar e que vai te dar garantia de sucesso e que você vai se tornar um milionário por causa disso ou por causa daquilo. Mas que ele pôde notar essas 7 características mais gerais entre todos os verdadeiros milionários americanos. E são essas características que eu vou compartilhar com você agora. Bom, característica número 1, né? Os milionários vivem muito abaixo do padrão de vida que eles podem ter, tá? Então, os milionários gastam menos do que ganham. É o básico das finanças, né? E não poderia ser diferente no caso deles. E ele deixa isso bem claro, tipo, nesse caso não é nem só gastar mais do que ganha, né? Eles realmente vivem muito, muito abaixo do padrão de vida que eles podem ter. Então ele fala muito da frugalidade no livro, né? E como que essas pessoas são humildes em relação à fortuna que eles têm. E muitos, se você encontrar na rua ou encontrar em algum evento, você nunca vai dizer que aquela pessoa é milionária. Ele até citou uma pesquisa muito interessante que eles fizeram, que eles usaram uma cobertura super luxuosa lá, e eles fizeram um cardápio, um buffet todo diferenciado, né? Com vinhos muito caros, um cardápio também muito sofisticado. E quando aqueles milionários chegaram ali, naquele evento, né, que eles fizeram para coletar informações, eles puderam notar que a maioria não se importou tanto com a comida, praticamente nenhum deles tomou os vinhos mais caros que eles tinham, a maioria foram de bebidas mais simples. Então eles puderam reparar que nenhum deles tinha aqueles hábitos luxuosos que a gente imagina que o milionário vai ter. Então, característica número 1, ter um padrão de vida muito abaixo do que você realmente pode ter. Característica número 2, eles alocam o seu tempo e o seu dinheiro de forma muito eficiente e de forma favorável à construção de riqueza, né? Então, como que é isso? No livro ele comenta bastante sobre como os milionários se importam com o tempo deles, né? E como que eles não se importam em gastar tempo, por exemplo, fazendo um orçamento, fazendo seu planejamento financeiro, determinando quem eles vão contratar para assessorar ele com relação aos seus investimentos e com relação às suas finanças. Então, tanto com relação ao tempo investido quanto com relação ao dinheiro investido, eles são bastante seletivos e muito eficientes. Então eles pesquisam bastante antes de fazer uma compra, principalmente uma compra que vai afetar um pouco mais o orçamento daquele ano, né? Como por exemplo a compra de um carro ou um investimento um pouco maior, e também com relação ao tempo que eles vão gastar fazendo determinada atividade. Então essa é a característica número 2 dos milionários. Número 3, consideram a independência financeira muito mais importante do que status social. Então é aquele ponto do parecer rico e do ser rico, né? Eles preferem muito mais serem ricos de verdade do que ficarem ostentando carros luxuosos, mansões, enfim. E tudo aquilo que a gente tem de imagem, nosso imaginário, né? Tudo aquilo que a gente tem no nosso imaginário com relação a pessoas que realmente são milionárias. Então, eles fogem bastante desse padrão. E não só isso, né? Eles não se importam com isso. Nenhum deles demonstrou se importar em ter o carro mais luxuoso, o carro importado. Inclusive, eles avaliam isso nas pesquisas, né? E eles mostram que os milionários, a maioria deles não tem carros luxuosos importados e nem todos eles costumam comprar carros 0 km, carros novos, né? Muitos deles optam por comprar carros usados e até com 3, 4 anos de uso para não ter a consequência dessa depreciação inicial do veículo, né? Enfim, então eles dão muito mais importância para a real riqueza do que para o status social que eles estão obtendo, que as pessoas estão tendo da imagem deles. Característica número 4. Não receberam a ajuda financeira dos pais. Então eles tem um capítulo do livro que é basicamente dedicado só sobre isso, né? Que é o que ele chama de pronto-socorro financeiro. Ele comenta que muitas das pessoas que recebem ajuda financeira dos pais, de pais que são ricos de verdade, né? Acaba meio que estragando o filho, né? O filho acaba ficando dependente daquela ajuda que de início era pontual, ou seja, para alguma coisa mais específica, e ela acaba se tornando algo rotineiro, né? Acaba fazendo parte do orçamento. Como que, por exemplo, o pai ajudou a comprar uma casa ou pagar a escola dos filhos, por exemplo, e era algo pontual naquele mês ou naquele ano, e aquilo acabou se eternizando, né? Fazendo parte do orçamento. Ele fala bastante do orçamento anual, né? E como que os pais costumam dar essas ajudas financeiras para os filhos de $10.000 por ano, $20.000 por ano, enfim, seja o valor que for. Então isso fica até de lição, que ele deixa aqui também, para quando você for criar os seus filhos, né? Caso você consiga se tornar um milionário, de você se importar muito em como você demonstra a sua fortuna para o seu filho e como que você vai tratar
essas ajudas financeiras com eles, né? E aqui no livro, não vou dar spoiler, mas ele fala como que você pode fazer isso, né? A melhor forma de você ajudar o seu filho com o que você pode ajudar, né? Mas ao mesmo tempo sem prejudicar a educação financeira dele, para que ele não fique dependente de você e consiga ter sucesso por conta própria. Quinta característica. Geralmente, quando ele cita lá no livro que o milionário tem um perfil médio de 50 anos de idade, né? Todos eles já têm filhos praticamente criados, né? E uma característica comum entre esses milionários é que todos eles têm filhos que são independentes economicamente, né? Ou seja, não são esses filhos que ficam recorrendo ali ao pronto-socorro econômico, são filhos que já conseguem ter renda e se sustentar por conta própria, né? Então, essa também é uma característica do milionário. Sexta característica, são competentes para encontrar oportunidades de mercado. Então, como eu comentei na característica do status social, né? Eles estão sempre em busca de oportunidades de negócio e eles não fazem qualquer negócio, né? Então, por exemplo, na compra de um carro, muitos deles costumam pesquisar em várias lojas, buscar até o equivalente a um OLX lá dos Estados Unidos, né? E tentar comprar direto com o vendedor ao invés de comprar na loja, sempre buscando boas oportunidades de negócio e tentando gastar o seu dinheiro de forma mais eficiente possível. Então, a sexta característica é estar atento às oportunidades de mercado. E a sétima é escolheram a ocupação certa. Então, realmente buscar atender o nicho de mercado que tenha demanda, independente da sua profissão, tá? Se você é um profissional liberal, se você é um empreendedor de fato. Enfim, ele tem praticamente ali um capítulo, um subcapítulo do livro dedicado exclusivamente a isso. Ele fala sobre nicho de mercado, né? E como que os milionários se dedicaram a encontrar um bom nicho de mercado que eles possam atender com bastante qualidade, com o conhecimento que eles têm ou com o produto que eles vendem, né? E que esse nicho de mercado possa pagar ele um valor justo, né? Ele até mostra algumas projeções de mercado com relação ao crescimento das famílias ricas americanas. Enfim, são detalhes muito bacanas que vale a pena você ler para você conseguir entender melhor aqui no livro como que isso funciona. Mas ele fala sim sobre esse ponto de porque você deve encontrar bons nichos de mercado para atuar neles e como que essa é uma característica comum entre os milionários estudados aqui pelo livro. Bom, e para fechar aqui com chave de ouro, acho que se você tivesse que tirar uma única lição com esse livro, de toda a informação que tem aqui, que são informações valiosas, tá? É uma baita leitura. Mas se eu tivesse que te passar uma única coisa para você colocar em prática, essa coisa seria se inscrever nesse canal. É sério, cara. Se você está assistindo esse vídeo até aqui e você curtiu o conteúdo e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve aqui agora. Me dá aqui o seu feedback, deixando aqui o joinha, porque são essas atitudes que me dizem se eu estou conseguindo ser claro aqui na minha comunicação e se está valendo a pena eu produzir conteúdo aqui ou não. Então, por favor, não deixe de deixar aqui o seu joinha, não deixe de se inscrever aqui no canal também, caso você não seja inscrito. E agora, sem mais delongas, qual que seria essa única coisa, né? O principal ponto que ele ressalta aqui no livro, que é ressaltado ao longo de todo o livro, e que é a base das finanças pessoais, que é a base do planejamento financeiro, né? É a questão do orçamento. Então, se eu fosse te passar aqui uma única lição, e que ele fala muito aqui no livro, é o planejamento financeiro, com o seu orçamento, né? Você não deixar de fazer o seu orçamento para se planejar, né? Planejar como você vai gastar o seu dinheiro nos próximos meses, como você vai gastar o seu dinheiro no ano ali, né? Então é a questão que é um hábito mais comum dos americanos, né? De fazer ali o seu orçamento anual. Como que vai ser esse ano? Quanto que eu vou gastar esse mês com transporte, com saúde, com lazer, com educação? E no mês que vem? E no outro mês? Não é só planejar o mês seguinte, é fazer um orçamento anual. Ele até comenta aqui, é um ponto comum entre os americanos, ainda está naquela característica de gastar o seu tempo de forma eficiente, né? Que é um ponto comum entre os milionários americanos, essa questão de gastar uma grande quantidade de tempo se debruçando ali em fazer o seu orçamento financeiro anual e, principal, acompanhar ele durante o ano e ver se você está seguindo a risco, se você não está, e onde que você está saindo do orçamento e onde que não está, para você poder compensar isso e ficar dentro do seu orçamento no ano. Tem até uma frase que eu tirei aqui do livro que eu achei interessante, que é justamente sobre esse ponto de como que você tem que se planejar para gastar o seu dinheiro, né? Que ele diz o seguinte: a pedra fundamental da acumulação de riqueza é a defesa, ou seja, é o quanto você gasta, não o quanto você tem de renda, né? E essa defesa deve ser ancorada pelo orçamento e planejamento. Então ele fala isso em diferentes momentos e nesse momento aqui ele enfatiza como que a pedra fundamental para essa acumulação de riqueza é justamente essa questão do orçamento e do planejamento financeiro. Beleza? E um outro ponto importante sobre essa parte do planejamento financeiro, ele comenta ali no livro que os milionários eles têm o costume de poupar e investir todos os meses. Então, todos os meses, eles têm que conseguir poupar algum valor e eles não deixam de investir esse valor, ou seja, não deixam dinheiro parado, né? Então, um hábito muito comum entre os milionários é poupar e investir mensalmente. E ele até comenta que essa poupança, esses investimentos, né, correspondem a cerca de 20% da renda desses milionários. Ou seja, os milionários investem cerca de 20% do que eles ganham, né? Então, faz total sentido essa parte, né? E serve de referência para você. Então, você tem que poupar ali cerca de 20% da sua renda, tá?
E uma formulazinha interessante que ele traz ali no livro, para você saber se você está conseguindo cumprir bem essa tarefa, né? E eu fiz algumas simulações aqui. Ela realmente parece ser bem coerente, né? Funciona bem. Ele ensina aqui para você saber se você está de acordo com a poupança que você deveria ter na sua idade, com a sua renda. Você tem que pegar a sua renda atual, né? Multiplicar pela sua idade e dividir por 10. E ali no livro ele fala de abater a herança, né? Porque nos Estados Unidos é mais comum você receber alguma herança, seja lá de qual valor for, né? E aquela herança, não só pensando no patrimônio, né? Mas pensando como renda, né? Como você declara aquela herança no imposto de renda. Então você tem que abater essa renda da herança desse valor, né? Mas como a gente não tem esse costume, pra gente não é tão influente assim. Então é basicamente a sua renda anual multiplicado pela sua idade e dividido por 10. Se esse valor deu o patrimônio que você conseguiu acumular até hoje, você está ok, dentro do esperado. Se você está abaixo, é porque você errou em algum ponto ou você tem que correr mais atrás do prejuízo aí. Então é uma fórmula bem interessante e que realmente dá um valor coerente, tá? Então é uma fórmula bem interessante que dá um resultado coerente, mesmo que tenha sido lá da década de 90, né? Então ainda faz total sentido você aplicar ela hoje, já consegue te dar uma noção bastante boa sobre como deveria estar o seu patrimônio hoje. E por último, mas não menos importante, vou finalizar aqui esse vídeo com uma frase que ele traz no livro e que resume bem essa ideia central do livro, de como que é o milionário que mora ao lado, né? Que é essa diferença entre o ser rico e o parecer rico, né? E como que o rico é bem diferente daquela pessoa que a gente imagina, que a gente tem no consenso geral, né? Tão diferente que pode ser até que ele mora do seu lado, como o próprio título já diz, né? Então a frase é a seguinte: muitas pessoas que vivem em casas caras e dirigem carros de luxo não têm muita riqueza. Muitas pessoas que têm muita riqueza nem mesmo sequer moram em bairros nobres. Ou seja, a maioria daqueles que moram em bairros nobres, têm casas de luxo, carros de luxo, na verdade estão só ostentando uma riqueza que eles não têm, né? Eles só parecem ser ricos. E na verdade as pessoas que às vezes moram aí do seu lado podem ser os verdadeiros milionários. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de ler O Milionário Mora ao Lado. É uma baita leitura e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante no seu planejamento financeiro. Bom, eu não podia deixar de reforçar meu pedido aqui para você se inscrever aqui no canal e deixar aqui o seu joinha caso você tenha gostado do vídeo. Também se você quiser dar alguma sugestão de um tema para um próximo vídeo ou quiser me contar melhor o que você achou desse vídeo, deixa aqui nos comentários também aqui abaixo que eu vou te responder com o maior prazer. Beleza? Bom, então é isso e a gente se vê na próxima. Valeu!